A Suíça é considerada um dos 10 países mais seguros do mundo para se viver e tem uma das menores taxas de homicídio do mundo. A sensação de segurança que temos por aqui é realmente extraordinária e ainda hoje em dia muitas pessoas, pelo menos nas cidades menores, podem deixar suas portas destrancadas e ainda assim dormir tranquilamente. Mas nos anos 80, um sádico serial killer assombrou a população do país e espalhou o pânico em uma região pacífica, que por sinal é a região aqui que eu moro. O nome dele é Michel Perry, que ficou conhecido como Le Sadique de Romont. Ele fez ao menos 11 vítimas e seu caso desafiou as autoridades e também psiquiatras de toda a Suíça. Eu sou o Rafael do canal Conspirando os Fatos e, atendendo a muitos pedidos, trago um caso que aconteceu no país que eu moro, a Suíça, e precisamente a poucos quilômetros de minha casa. Como a polícia daqui é muito conservadora e discreta, não há tantas fotos e filmagens sobre o caso, mas mesmo assim, espero que você assista até o fim e aprecie o conteúdo. Como diz meu amigo Júlio Chagas, sem mais delongas, vamos ao vídeo. No dia 7 de maio de 1986, um feriado chamado Dia de Ascensão, Cédric Antil, um adolescente de 13 anos, saiu da casa que morava com seus pais na pequena cidade de Lille, para encontrar um de seus amigos na cidade de Sierre, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Lille. Segundo sua mãe, ele partiu no começo da noite e, como de costume, seu pai pediu que ele voltasse para casa no máximo às 10 da noite. Por volta da meia-noite, o pai dele acordou e percebeu que Cédric ainda não tinha voltado. Preocupados, eles ligaram para um amigo de Cédric e ele disse que ele saiu da casa dele por volta das 9h30 da noite e disse que pegaria uma carona de volta para casa. Muito nervosos e preocupados, os pais de Cédric acionaram a polícia imediatamente, mas o policial que atendeu disse para eles não se preocuparem, porque provavelmente ele tinha fugido de casa. Infelizmente, no dia seguinte, Cédric não retornou e imediatamente sua família, com a ajuda de guias de montanha, começaram a fazer uma busca por Cédric. Mas infelizmente, nenhum sinal dele. A polícia também começou as buscas oficialmente, mas nenhuma pista concreta apareceu. Como o pai de Cédric era alcoólatra e a mãe dele sofria com vício em drogas, os rumores aumentaram que Cédric tinha fugido de casa para se distanciar dos problemas. A agonia dos pais dele durou 43 dias, até que em uma tarde eles receberam uma ligação da polícia dizendo que o corpo de um adolescente foi encontrado na vila montanhosa de Albinen, que fica mais ou menos 10 quilômetros de Lille, a cidade de Cédric. Quando a polícia mostrou as roupas, os pais imediatamente reconheceram e depois confirmaram que o corpo era realmente de Cédric. Ele foi encontrado carbonizado no meio de uma montanha a mais de 1.600 metros de altitude. Mas segundo as autoridades, Cédric tinha tirado a própria vida. Mas seus pais não acreditavam nessa versão e eles diziam que era absurda. 3 meses depois, os laudos da autópsia concluíram que Cédric tinha se incendiado acidentalmente. Eles acreditavam que ele fez uma fogueira para se esquentar no meio da noite, mas acabou derrubando álcool na sua roupa, e uma brasa teria causado este acidente. Para a polícia, o caso estava encerrado, mas a família de Cédric não estava contente com a conclusão. Enquanto isso, no dia 1º de novembro de 1986, um jovem de 16 anos, semi-nu e com muito frio, telefona para seus pais por volta da meia-noite, dizendo que tinha vivido um terrível pesadelo. Ele disse que pegou uma carona com um homem de aproximadamente 25 a 30 anos, mas que este homem entrou com um carro em uma floresta, apontou a arma para ele e depois o violou. Depois de terminar o cruel ato, ele jogou gasolina no corpo deste garoto que se chamava Paul, que entrou em desespero e, como por um milagre, ele conseguiu se debater e escapar deste homem. Ele correu para dentro da floresta para despistá-lo.
No dia seguinte, ele prestou depoimento para a polícia e disse que o carro era da marca Citroën e que o homem tinha cabelos encaracolados castanhos. Infelizmente, a polícia não pôde fazer muito progresso com essa informação. Como Paul não lembrava do modelo e da cor do carro, ficava difícil para a polícia tentar encontrar o agressor. E Citroën é uma marca muito popular nessa região. 4 meses depois, no dia 15 de março de 1987, um jovem casal que estava voltando para casa na região de Orcières, outra vila montanhosa, eles pararam o carro por um instante, provavelmente para namorar. Quando desceram do carro, o farol iluminou uma coisa muito estranha. Foi quando que eles perceberam que talvez seria um corpo de um animal morto. Mas então eles decidiram se aproximar e quando chegaram perto, viram que era um corpo de um ser humano. Eles ligaram para a polícia imediatamente, que chegou até o local e constatou que era o corpo parcialmente queimado de um jovem. Ele estava nu e amordaçado e visivelmente teria sido violado. O corpo foi posteriormente identificado como de Vincent Pip, um garoto de 16 anos que havia passado a noite em um pub na pequena cidade de Martigny e depois teria pego uma carona para voltar para casa. E com mais essa tragédia, a população do tranquilo cantão do Valais estava abalada com este crime devido às circunstâncias violentas. Vincent era um garoto normal e sem nenhum problema, e ninguém poderia imaginar que isso aconteceria, principalmente em uma região com uma criminalidade quase inexistente. A morte de Vincent foi publicada em vários jornais, e imediatamente os pais de Cédric Antil, o primeiro garoto que a polícia acreditava que tinha se incendiado acidentalmente, eles ligaram a morte de Vincent com a de Cédric. Mas para a polícia era muito cedo para provar a conexão entre as duas mortes. Até que no dia 24 de abril de 1987, um jovem de 16 anos chamado Thomas passou a noite com seus amigos numa festa de carnaval na cidade de Lausanne, no cantão de Vaud. Por volta da meia-noite, ele decidiu voltar para sua casa, que ficava em uma cidade vizinha. Thomas tentava pegar uma carona, até que um homem parou o carro e aceitou levá-lo. Ele notou que este homem estava muito calado. Assim que chegaram ao destino, quando Thomas tentou sair do carro, notou que a maçaneta da porta estava quebrada e ele não conseguia abrir. Foi neste momento que o homem apontou uma arma para ele e disse que era um fugitivo da polícia. O homem algemou Thomas e o amordaçou, o levando até uma floresta onde o violou sexualmente. Mas Thomas, mesmo algemado, conseguiu reagir, mas o homem pegou um martelo que estava no carro e desferiu 10 marteladas na cabeça de Thomas. O homem então o arrastou, ainda consciente, até um riacho próximo e tentou afogá-lo. Thomas fingiu que estava morto e o homem partiu. Ele, como um milagre, mesmo gravemente ferido em estado de choque, conseguiu se levantar e caminhou 1 hora até a cidade mais próxima. Ele pediu ajuda a uma família que o levou a um hospital imediatamente, onde recebeu 39 pontos na cabeça. E logo em seguida, foi prestar depoimento na polícia. Seu testemunho foi determinante para o caso, porque apesar de toda a violência que ele sofreu, Thomas lembrava detalhes muito importantes sobre o carro e também sobre este homem. A polícia estava impressionada. Por exemplo, ele lembrou a marca, o modelo e mesmo aproximadamente o ano do veículo. Ele descreveu o homem como aproximadamente de 30 anos, cabelos castanhos claros enrolados, barba a fazer e um detalhe muito importante, ele tinha um esparadrapo perto da boca. O carro era um Peugeot 504 bege claro de câmbio automático. Um retrato falado foi criado e publicado por jornais por toda a Suíça. Não demorou muito para a polícia receber uma chamada vinda da cidade de Romont, no cantão de Friburgo, onde uma família que vivia neste prédio disse ter reconhecido o homem do retrato falado. Esta era a família de Michel Perry, um jovem de 28 anos que no momento estava servindo o exército. Quem decidiu denunciá-lo foi seu próprio irmão. Ele disse que lembra muito bem do detalhe do esparadrapo do canto da boca de Michel. Michel era um rapaz que trabalhava, tinha aparentemente uma vida normal e vivia ainda com seus pais. No estacionamento deste prédio, a polícia encontrou o Peugeot 504 bege estacionado e também um Citroën CX verde, ambos carros registrados no nome de Michel Perry. Lembrando que o primeiro rapaz que conseguiu escapar de Michel disse que ele estava em um Citroën.
A polícia fez buscas no quarto de Michel e encontrou vários materiais, incluindo uma algema e outros itens utilizados para amarrar vítimas. Dentro do Peugeot, eles encontraram um martelo que ele usou para agredir sua última vítima e também um galão de gasolina. Eles também constataram que a maçaneta para abrir a porta do Citroën e também do Peugeot estava faltando, exatamente como tinha descrito Thomas, a vítima que sobreviveu às agressões. A polícia já não tinha mais dúvida que Michel Perry era o homem que eles estavam procurando. No dia 2 de maio de 1987, a polícia e o exército organizaram uma operação e discretamente se dirigiram ao quartel do exército no cantão de Berna, onde Michel Perry estava de plantão. Ele estava fazendo a guarda com uma arma carregada, o que fez a polícia cautelosamente esperar que ele se deitasse e dormisse para invadir a guarita onde ele estava e prendê-lo. Dentro de sua mochila, a polícia encontrou um revólver e um par de algemas. Ele confessou imediatamente para os policiais que matou Vincent Pip e também de ter atacado Paul e Thomas, os dois garotos que conseguiram escapar. Ele teria dito para a polícia que estava de uma certa forma aliviado que eles o prenderam, porque ele sabia que ia continuar com os crimes. Michel Perry foi imediatamente apelidado de Le Sadique de Romont, que significa o sádico de Romont, que era a cidade onde ele morava. A notícia logo se espalhou nos jornais e causou muita surpresa a todos que conheciam Michel. Todos os seus amigos e sua família o descreveram como um cara super legal, tranquilo, prestativo, que não arrumava confusão com ninguém e sempre foi muito amigável. Ele era sociável e um homem de confiança. Todos os amigos confiavam até de emprestar dinheiro para Michel. A prisão de Michel imediatamente chamou a atenção do inspetor Giorgio Galucero, que estava trabalhando em um caso de um jovem desaparecido no cantão de Ticino, parte italiana da Suíça. O jovem Fabio Vanetti, de 18 anos, desapareceu na noite do dia 14 de agosto de 1986 na cidade de Bellinzona, quando, ao perder o último trem para voltar para casa, teria caminhado na avenida principal da cidade e depois ninguém mais o viu. Mas o inspetor Galucero tinha a intuição que Michel Perry estava envolvido neste desaparecimento e começou a investigar a fundo. Ele descobriu que Michel tinha passado as férias na Iugoslávia naquela época e retornou no dia 11 de agosto, 4 dias antes do desaparecimento de Fábio. O inspetor acreditava que no retorno das férias, Michel teria passado por Bellinzona. Esse inspetor também conseguiu uma autorização para transportar Michel Perry do presídio do Cantão do Valais para Bellinzona para ser interrogado. E eles juntos, dentro do carro, começaram uma conversa. E Michel teria confessado lá mesmo no caminho que realmente deu uma carona para Fábio e depois o violentou e o queimou, deixando abandonado em uma pequena cidade perto de Bellinzona. Ele lembrava exatamente onde tinha deixado o corpo e guiou os policiais que encontraram os restos mortais de Fábio naquela mesma noite. Quando chegou de volta no presídio do Cantão do Valais, Michel também confessou que teria tirado a vida de Cédric, o primeiro rapaz que a polícia acreditava ter sido uma morte acidental. E logo depois, ele também confessou que tirou a vida de um jovem francês chamado Robert, que também teve o corpo localizado, mas isso foi na Itália. Lembrando que a Suíça faz fronteira com a França, com a Itália e com a Alemanha. Então Michel se locomovia facilmente por esses países. As confissões não paravam. Ele também admitiu que tirou a vida de um rapaz chamado Silvio, lá na Iugoslávia, durante suas férias. O inspetor Galucero, ele foi até a Iugoslávia, mas não conseguiu localizar o corpo, seguindo as coordenadas de Michel. Mas ele tinha certeza que ele estava dizendo a verdade. No total, Michel Perry confessou 11 crimes, mas 4 deles, incluindo uma adolescente chamada Anne-Laure e um rapaz na Flórida e também um no Canadá, não tiveram os corpos encontrados. E a polícia não tinha como comprovar que ele estava dizendo a verdade e também não tinha como comprovar que esses jovens estavam realmente desaparecidos. Michel Perry até hoje é considerado o maior serial killer da história da Suíça. Ele deixou claro durante seus interrogatórios que quando ele entrava no carro durante a noite, ele saía para caçar. Quando ele encontrava as vítimas, ele sentia um enorme prazer em poder controlá-las. Ele disse no seu depoimento: "Quando eu tinha estes garotos à minha mercê,
Eu me sentia vingado de todas as frustrações que eu tinha passado. E eu amava a sensação de domínio e me viciei nisso. Para mim, era como se fosse uma droga. A pergunta que não queria calar era: o que teria levado Michel Perry a se transformar neste monstro? E a resposta provavelmente estaria na infância dele. Michel Perry nasceu no ano de 1959 em uma família de classe trabalhadora no cantão de Friburgo. Segundo informações, Michel tinha uma forte conexão com sua mãe. Ele a amava mais do que tudo nesta vida. Mas o problema é que seu pai era alcoólatra e tinha passagens pela polícia por importunação sexual de menores de idade. Ele também agredia a mãe de Michel constantemente na frente dele, despertando um ódio incontrolável contra seu pai. Ele disse que ele pensava em matar seu pai a todo momento, mas não tinha coragem e também não o fazia para não desapontar sua mãe. Isso foi afetando seu comportamento na escola, porque ele estava sempre triste e angustiado. E enquanto ele via seus colegas felizes se divertindo, foi quando ele disse que começou a ter desejo de fazer mal aos outros. Ele não aceitava ver outras pessoas felizes. E já aos 13 anos de idade, ele frequentemente fantasiava que estava machucando seus colegas de classe. E foi neste momento também que ele começou a descobrir sua atração por outros meninos. Então ele se culpava por ser homossexual, e o desejo de fazer mal às pessoas começou a se misturar com o desejo de se relacionar com outros meninos. Por viver em um cantão católico, ele sabia que nunca poderia revelar sua sexualidade. Até hoje, em certas regiões da Suíça, a homossexualidade é muito estigmatizada, e isso foi aumentando seu desejo de alguma forma se vingar da sociedade. E como ele não poderia falar abertamente com seus pais sobre sua sexualidade, ele decidiu falar com a pessoa que ele confiava mais, que era o padre da igreja, que ele era coroinha. Mas infelizmente, segundo Michel Perry, o padre se aproveitou da situação e teve relações sexuais com ele. E depois ainda deu 50 francos para Michel. Isso teria mudado completamente a vida de Michel, que disse: as pessoas não compreendem que foi naquele momento que eu deixei a sociedade normal para me trancar em um mito, o meu mundo. Este padre foi investigado pela polícia e chegou a ser julgado pelas autoridades, mas acabou sendo inocentado por falta de provas. Mas muitos acreditam que Michel Perry estava realmente dizendo a verdade. Mesmo com este trauma, Michel aparentemente levava uma vida normal, tanto na escola como no trabalho e também no exército. Como eu disse antes, ele era sociável e não tinha problemas em se relacionar com as pessoas, o que deixou todos perplexos. Ele teve um namorado por mais de um ano, mas nunca teria se relacionado seriamente com mais ninguém. Michel Perry foi julgado no cantão do Valais em 1989 e condenado à prisão perpétua. No ano de 2002, ele passou por uma audiência para avaliar uma possível liberdade condicional, o que foi negado pelas autoridades por ser considerado ainda um perigo para a sociedade. Em 2009, ele tentou outro recurso, mas também foi negado por falta de provas científicas que ele não apresentava mais perigo para a sociedade. Isso significa que Michel provavelmente passará a vida toda na cadeia, algo que nunca aconteceu na Suíça. Porque aqui, infelizmente, muitos criminosos perigosos acabam sendo liberados depois de 12 até 20 anos, porque provam cientificamente que podem se reintegrar na sociedade. Mas o caso de Michel Perry é diferente e teve muita repercussão na Europa e provavelmente esperamos que ele fique por lá. Afinal, ele está preso num presídio que fica somente 30 minutos da minha casa. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha apreciado o conteúdo do vídeo e se apreciou, deixe o seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final. Te vejo no próximo vídeo.